Nesse vídeo, eu quero começar a falar sobre as grades para o crop aqui no Photoshop. Eu queria começar falando sobre talvez a mais simples e talvez a mais utilizada de todas as grades que moram dentro do Photoshop, para orientar a gente sobre como cortar imagens. Eu vou clicar duas vezes nesse cara aqui, chamar esse cara de torre, vim aqui no Crop Tool e quando eu venho nesse cara aqui, eu tenho essas várias opções em relação a grades que eu posso utilizar para me ajudarem a cortar essa imagem. Eu vou começar com essa aqui que é mais simples, a regra dos terços. E quando eu clico nesse cara aqui, clico dentro da imagem, essa grade automaticamente surge para me ajudar de alguma forma a cortar essa imagem de uma maneira mais interessante. Esse cara aqui pode estar sempre visível, como eu é, indiquei agora, ele pode estar visível só nos momentos em que eu começo a redimensionar uma imagem, e aí quando eu paro, esse cara volta a ficar invisível, ou ele pode nunca estar visível, o que não faz muito sentido, porque eu espero que ele esteja visível, para que ele possa me ajudar. Vou manter esse cara aqui então sempre ligado. E a conversa é a seguinte: existe uma certa piada de que a única razão em que você insere alguém no meio de uma imagem é quando você vai tirar uma foto 3x4 para fazer a sua carteira de identidade. Existe sempre um ganho que se pode obter quando se insere uma imagem em outros pontos. E a regra dos terços pressupõe a seguinte ideia: que a gente possa dividir uma imagem com duas linhas na vertical e duas linhas na horizontal. Isso permite que a gente tenha essas divisões dentro da imagem, e a ideia é que ah, essas grades, sejam elas as grades horizontais ou as grades verticais, podem ajudar a gente a inserir de maneira mais interessante os objetos. Ok, eu vou tentar redimensionar essa imagem aqui, não mantendo essa mesma proporção, mas estabelecendo uma proporção diferente. Por exemplo, uma proporção de 1:1. Eu vou experimentar com o que acontece quando eu coloco essa imagem sobre essa grade vertical aqui. E eu vou me aproximar um pouquinho mais para ter certeza que eu estou fazendo um trabalho decente. Ok, parece que esse cara está na posição mais ou menos correta. Eu vou deselecionar o Delete Cropped Pixels porque eu ainda quero fazer outras coisas com essa imagem. Vou aceitar essa transformação. Venho aqui no Mark Tool, clico com o botão direito nesse cara, vou colocar esse cara numa nova janela e vou chamar esse cara de 1. É, Essa é uma história que eu posso contar com essa imagem. Eu vou voltar para esse cara que eu estava aqui anteriormente. Vou vir aqui em Image Reveal All para começar de novo. E eu vou tentar experimentar com a ideia de que eu posso contar outras histórias com essa mesma imagem. Volto mais uma vez no crop, clico nesse cara aqui, aciono esse sujeito e experimento com a possibilidade de colocar esse cara aqui, por exemplo, à esquerda. Me aproximo mais uma vez para ter a certeza que tudo vai mais ou menos bem. Ah, Empurro esse cara aqui um pouquinho para cá. Ok. Ctrl 0 para voltar à posição inicial. Aceito essa modificação aqui e vou chamar esse cara aqui de número 2. É, Essas orientações elas são rigorosamente isso, nada mais do que orientações. Algumas horas pode ser mais ou menos interessante seguir essas guias. Enfim, eu poderia, por exemplo, utilizar uma lógica completamente diferente e ignorar esse cara e, por exemplo, decidir inserir a torre bem para a direita, como por exemplo aqui. Enfim, já praticamente fora das minhas possibilidades, levando em conta esse cara. Se eu mostrar a grade onde ela está, eu percebo que eu estou americamente ignorando esse sujeito aqui.
E algumas horas isso pode ser interessante, enfim, no caso dessa imagem, a gente pode até discutir se de uma forma ou de outra esse cara aqui não é mais interessante que as outras opções anteriormente tentadas. Eu vou, mais uma vez, clicar com o botão direito do mouse depois de ter escolhido o Mark Tool, selecionar o Duplicate Layer e chamar esse cara aqui de 3. Se eu for comparar essas modificações que eu fiz, essa é esse cara que segue a regra dos terços, essa é esse cara quando ele não segue a regra dos terços. Algumas horas, algumas soluções podem ser mais interessantes e outras menos interessantes. Essas ferramentas são rigorosamente apenas isso, são guias para que a gente consiga estabelecer algum tipo de estrutura para essas imagens. Ok, essa é uma das aplicações das grades que moram aqui no Photoshop.